sobre a bomba atômica, então você é um defensor nesse sentido. Eu não sabia, fico até surpreso, porque quando eu debati lá com o Ancap Sul, ele colocou como se não fosse nada demais, como assim, se bomba atômica não fizesse nenhuma diferença, né? Só que é só a gente observar o que tem acontecendo na Ucrânia como o maior exemplo de que nós nunca deveríamos ter desistido desse projeto e voltar a trabalhar nesse sentido. Mas, curiosamente, parece que... Eu não lembro exatamente da história. Eu escutei em algum lugar que... Acho que um engenheiro americano tinha lá, assim, toda a receita de bolo para fazer uma... Não sei se era uma bomba atômica ou se era um navio, um submarino nuclear, que tentou vender pro Brasil, mas o Brasil chegou e falou lá para os Estados Unidos, olha, vocês não deveriam deixar o cara fazer isso, o cara acabou sendo preso junto com a mulher. Você ficou sabendo desse caso? O que você acha disso? Eu fiquei sabendo desse caso lamentável. Eram dois engenheiros navais nucleares americanos que resolveram vender os segredos nucleares para quem quisesse comprar. Bom, se eles são traidores dos Estados Unidos da América, não me interessa. Eu sou brasileiro e nós precisamos desses segredos nucleares e nós sabemos que as nossas tentativas de ter um programa nuclear foram sabotadas por esses mesmos imperialistas aí. Então nós tivemos, por exemplo, o coronel da Força Aérea Brasileira Amarante, que foi assassinado por essas forças. Nós tivemos diversos atos de sabotagem financiados pelos atlantistas globalistas contra a base de Alcântara, contra diversas iniciativas brasileiras de se projetar como uma potência nuclear. Então, nós não devemos nada para esses caras. Nós temos que garantir a nossa soberania. Então, o Brasil deveria sim ter comprado os segredos nucleares que os engenheiros americanos queriam vender para nós. E eles que se virem lá com o país deles, né? Eu não sou americano, eu sou brasileiro. Mas, infelizmente, militares da Marinha do Brasil, num ato de traição ao Brasil, num ato de completa desonra à farda da briosa Marinha do Brasil, em vez de comprar os segredos nucleares, denunciaram os americanos para o FBI e os americanos foram presos. Resultado, nós ficamos sem os segredos nucleares, prejudicamos a nossa soberania, e da próxima vez que algum sentir uma trairagem, né, de ser vítima de um X9, e vai vender para algum filho da puta do outro lado do mundo aí, vai vender para algum terrorista islâmico, sei lá, e nós vamos ficar sem. Sim, e é algo trágico de pensar. Uma coisa que eu queria perguntar para você, até similar a isso, muitas pessoas que discutem a quinta e a sexta geração de guerras, eles acabam discutindo a questão do lawfare, né? Aqui no Brasil, geralmente é a esquerda que traz esse tema, falando sobre a Lava Jato e assim em diante. Eu quero escutar a visão de um anarcocapitalista sobre isso, porque, no fundo, eu vejo indícios inegáveis de que certos serviços de inteligência americanos, mas não só, até outros países fizeram já isso, acabam ou infiltrando por intermédio de malware ou até mesmo antigas espionagens, certo? Conseguindo certos segredos corporativos, ou até mesmo por sabotagem pura no sentido de quebrar, fazer um vazamento e coisas do tipo, para realmente destruir uma determinada empresa brasileira que poderia ser uma competidora de uma americana, francesa e assim em diante. Na visão anarcocapitalista, isso é algo que vocês reconhecem? É algo que você se preocupa em tentar proteger, em tentar lidar? Mesmo não usando um termo como lawfare, como que geralmente usam, você acha que isso vem acontecendo e que os empresários brasileiros têm que ter consciência desse tipo de ataque que acaba acontecendo e que, como resultado, não só gera falências de negócios, mas muitos desempregos como consequência? Nilman, a internet que está, não sei se está travando, se é a minha, se é a sua, ainda tem o pessoal do debate aqui do Bolsonaro que está gritando, então eu não escutei o termo que você falou. Lawfare, você já ouviu falar? Não. Seria basicamente. Ah, lawfare, guerra usando lei, né? Sim, sim, sim. Lawfare. Sim. Aqui que tá muito barulho aqui. E sim, existe esse uso das instituições jurídicas, esse uso militarizado das instituições jurídicas para prejudicar os países, né? Tem um coronel da Força Aérea Americana que escreveu um livro sobre lawfare, agora eu esqueci o nome dele.
Mas o lawfare, ele é usado principalmente quando existem grandes blocos econômicos e instituições como a ONU, instituições globalistas que submetem a soberania dos países, né? Então, eles levam os países a assinar tratados internacionais e depois esses tribunais globalistas, esses tribunais desses grandes blocos econômicos, acabam passando certas regras ali que são adotadas pelos países signatários de forma a prejudicar a soberania deles, a indústria deles, a economia deles, gerando dependência. Ao mesmo tempo, eles também infiltram juízes, professores de direito nas faculdades e os levam a fazer uma hermenêutica da lei que prejudique a direita nesse país, o desenvolvimento, a soberania, tudo igual, né? Então, existem várias formas de fazer lawfare. Existe a infiltração de juízes e de legisladores, existe a submissão dos países aos tratados internacionais e existe também a guerra cultural em prol do lawfare, que leva as pessoas a acreditarem que leis como regulação do mercado de carbono, etc., seriam boas e acabam levando a população a pressionar os políticos, mesmo que eles não estejam cooptados e infiltrados, a aprovar esse tipo de legislação que prejudica a soberania nacional. Você acha que aqui no Brasil isso aconteceu, vem acontecendo, é algo que a gente deve se preocupar? Sim. Tem um coronel do Exército Brasileiro que chama Coronel Alessandro Visacro. Ele escreveu um livro chamado Guerra Irregular e depois ele escreveu mais alguns livros sobre esse tema e ele fala um pouco do lawfare também, que é uma forma de tornar o Brasil dependente. Quando existirem leis no Brasil que, por exemplo, as reservas indígenas, né? Você não acha muita coincidência que todas as reservas indígenas estejam, que, por exemplo, as reservas indígenas, né? Você não acha muita coincidência que todas as reservas indígenas estejam em cima de áreas de minérios estratégicos? E aí as leis que exijam que essas terras demarcadas sejam respeitadas, o índio nem mora lá, porque eu acho que o índio tem direito à propriedade privada, sem dúvida. Agora, essas reservas feitas por decretos são feitas unicamente com o objetivo de impedir a exploração dos nossos minérios. E eles não estão nem aí para o índio. Um dia eles vão vir aqui, vão devastar tudo e levar os nossos minérios embora. Mas o que acontece aqui no Brasil é um uso da legislação com uma parceria, um conluio entre as ONGs, os partidos de esquerda e os interesses globalistas, que atravancam o nosso desenvolvimento. Isso é uma forma de lawfare, sem sombra de dúvida. E o que eu acho às vezes curioso, especialmente de certos liberais, né, que acabam tendo um grande apoio de empresários aqui no Brasil, é que eles geralmente fazem vista grossa para esse tipo de situação ou sequer reconhecem que acontece. E, curiosamente, quem acaba mais sofrendo são esses próprios empresários que indiretamente dão dinheiro para promulgar esse tipo de agenda aqui no Brasil. Certo? Então, eu fico até me perguntando como exatamente nós poderíamos lidar com esse tipo de situação. Eu imagino que conscientizando essas pessoas seria o primeiro passo. Mas será que não existem também outros empresários que propositalmente fazem vista grossa porque participam desse processo, se alinhando com essas forças, por assim dizer, globalistas que buscam usar leis internacionais para acabar com a competição, não só no Brasil, mas em vários lugares ao redor do mundo? Sem sombra de dúvidas. É por isso que eu sou um livre mercadista. Porque o livre mercado é uma defesa contra o lawfare. Isso é que algumas pessoas aí não entendem, né? Por exemplo, o comandante Robson Farinazo. Eu tenho muito respeito pela pessoa dele, admiro a luta dele pelo patriotismo, pelo nacionalismo, mas ele não tem a noção econômica de como fazer as coisas nesse campo. E o meu ponto é o seguinte, Nilma: todo mercenário tem que ser pago, né? Nenhum mercenário vai lutar de graça. Os empresários que participam desse processo de perversão cultural, de perversão política e jurídica, a favor da criação de leis que prejudiquem a nossa soberania, eles também são pagos para isso. E como eles são pagos para isso? Através dos benefícios que eles recebem com a regulação, com a intervenção socialista na economia, que matam a concorrência e lhes garantem lucros de monopólios, de lucros de oligopólio. Então, você pega, por exemplo, o mercado de crédito de carbono, que é uma absurdidade.
é algo que vai prejudicar nossa indústria, nosso agro, e impedir que nós tenhamos uma projeção tecnológica e militar. Existem players que lucram com isso. O próprio Elon Musk, que não tem nada de direitista, é um corporativista da pior espécie, lucra muito com isso. Diga-se E de aqui no passagem, Brasil, rapidamente, que toda a família dele foi envolvida há décadas no projeto tecnocrático de controle lá no Canadá e, né, ao longo da história da família inteira. Então, é importante trazer isso porque tem muita gente que fica idolatrando o cara como um exemplo de capitalismo, mas é o exato oposto. Pode continuar, Cocos, desculpa aí por interromper. pois ele não é exemplo de nada, ele é um exemplo de um corporativista que recebe subsídios do governo americano e defende essa exata agenda de globalismo e de ecofascismo. Né? Eu tenho certeza que a Starlink dele aqui veio para nos espionar. Tenho absoluta certeza disso. E foi um erro estratégico permitir que ele ganhasse a licitação para monitorar a Amazônia. Ele está passando dados para o inimigo. Ele está usando reconhecimento de satélite contra nós. Mas, enfim, esses empresários ligados a esses interesses internacionalistas vão lucrar muito com a regulação que atravanca os pequenos concorrentes e vão contribuir de todas as formas, cultural, econômica, tecnológica, para alimentar o banco de dados dos globalistas e perverter a mente das pessoas para que elas aceitem essa escravidão. Então você chega para um veganinho aí, fala, ai, mercado de créditos de carbono. Ele, ai, que lindo, que coisa maravilhosa. E mal sabe ele que isso vai encarecer, inclusive, um monte de mato que ele come. E não é à toa que cada vez mais ficam jogando no Fórum Econômico Mundial aquela pauta de que, olha, comer insetos não é tão ruim assim, sabe? Você tem que parar de comer carne de toda forma possível. Enfim, é uma pauta que quando você vai analisar em detalhe, é completamente doentia, certo? Agora, assim, eu não vou entrar no aspecto econômico até mesmo porque acho que a discussão ficaria muito longa, mas como você enxerga a solução para esse problema, certo? Você acha que só tendo um livre mercado seria o suficiente para lidar com a questão desse corporativismo globalista? Porque muitos argumentariam, olha, é exatamente esse livre mercado, essa falta de controle das fronteiras, especialmente em termos de negócios, como, por exemplo, o Google, que vem aqui ao Brasil e faz o que faz, é isso que gera, em primeiro lugar, todos esses problemas. Você enxerga a situação de forma diferente. Como que seria a solução para você? Eu acredito, Nilma, que o livre mercado é uma condição necessária, mas não suficiente para garantir a nossa integridade e preservar nossa soberania. Por quê? Porque sem um livre mercado, nós vamos ter uma agência controlando as atividades econômicas. Ela pode ser uma corporação ou ela pode ser o próprio Estado. E é muito mais fácil para os globalistas cooptar uma única agência do que cooptar o mercado inteiro, e os governantes não são anjos na terra. Eles podem ser cooptados. Eles podem trair o seu próprio país, como costumeiramente fazem. Então, dar todo o controle para um único agente, não importa se é privado ou público, é algo temerário. O livre mercado é o arranjo que melhor desenvolve a economia, melhor pulveriza o poder econômico, né? Os monopólios, eles surgem na economia por causa das regulações. O livre mercado tende a redistribuir os recursos por causa do problema informacional que surge no livre mercado, né? Por causa da utilidade marginal. Não importa se é privado ou público, é algo. Então, o livre mercado é a melhor forma de arranjar a economia. Porém, o que pode nos preservar não é o livre mercado sozinho, aquela concepção liberal de livre mercado. O livre mercado só se sustenta quando ele tem bases morais sólidas. Essas bases morais são aquilo que o Bolsonaro fala: Deus, pátria, família, né? E se não existe isso, não existe um verdadeiro livre mercado. Porque se um empresário pode colocar em perigo a soberania nacional, ele está agredindo alguém, ele está agredindo as outras pessoas. Então ele não pode atuar de forma desimpedida. O Santo Tomás de Aquino escreveu muito bem sobre isso, que a livre circulação das mercadorias e dos mercadores é algo desejável, mas deve ser moderada pela moralidade.